Eu saúdo os irmãos, saúdo os adolescentes, toda a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nessa igreja linda, nessa igreja que adora o Senhor, nessa igreja que adora o Senhor com simplicidade e que adora o Senhor com fervor pentecostal. Quem pode dizer glória a Deus? Certa feita eu ouvi um irmão que dizia assim que um dos maiores diferenciais do cristão pentecostal é que, diferente do cristão tradicional ou do cristão neocarismático, por exemplo, nós que somos pentecostais, quando nós vamos vir para o culto, quando dá dia de domingo, nós vamos vir para o culto, nós estamos na nossa casa, talvez nós oramos a Deus, talvez nós nos arrumamos, nós colocamos a nossa melhor roupa, como dizem por aí, a roupa de ver Deus, e nós viemos para o culto, nós vamos para o culto, nós vamos com o nosso veículo para o culto, e nós dizemos: eu vou encontrar o Senhor Jesus, eu vou para a casa do meu Pai para ter um encontro com Jesus. Nós temos esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e isso é uma bênção para a glória de Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao presbítero Jean, que nos convidou para estarmos aqui. Eu quero agradecer ao pastor José Roberto Salomão, pastor da igreja, que eu confesso que eu estou muito ansioso nessa oportunidade, porque o reverendo que vos preside é professor de homilética, professor de pregação. Então, nós estamos aqui, menores da casa, para a glória de Deus, nós falamos a palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Então, sem mais delongas, se você quer ouvir a palavra de Deus nessa noite, fique sobre os seus pés, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Glória a Deus. Por educação, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Aleluia. Jonas, capítulo de número 2. Jonas 2, versículo de número 10. Glórias a Deus. Jonas 2, versículo de número 10. Enquanto os irmãos encontram, também gostaria de trazer a saudação do nosso pastor presidente, pastor Claudio Cir, que nos liberou para estarmos aqui nessa noite, neste domingo, dia do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui nesse dia do Senhor, trazendo a palavra de Deus. Não só por trazer a palavra de Deus, mas por trazer a palavra no dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. Quem encontrou Jonas 2:10 pode dizer amém. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Agora, no capítulo de número 4, eu quero convidar os irmãos para lerem o versículo de número 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Na noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Só até aqui. Podem se sentar. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante do texto sagrado do livro de Jonas.
Livro de Jonas. Para mim, o livro de Jonas se destaca com primazia entre os livros dos profetas menores. Porque se nós formos observar, Jonas ele não segue a mesma estrutura dos outros livros proféticos da Bíblia. Jonas é uma narrativa. Jonas é uma narrativa completa. Jonas, nós vemos uma história se desencadeando na vida de Jonas. Nós não vemos, por exemplo, uma advertência profética contra Israel. Nós vemos que aqui Jonas recebeu uma advertência profética para entregar para aquelas pessoas de uma cidade vizinha, de uma cidade gentia. Nós vemos ali que a cidade de Nínive era uma das cidades da grande Assíria. A cidade de Nínive, aqui, quando foi escrito este livro, que nós cremos ter sido escrito pelo próprio Jonas, não há indícios de que não foram escritos pelo próprio Jonas no texto. Nós vemos que ele escreve esse texto e o livro de Jonas já começa de uma maneira muito linda. O livro de Jonas já começa dizendo que Jonas recebeu a palavra do Senhor. E quando ele recebe a palavra do Senhor, ele se levanta. Jonas recebeu a palavra do Senhor. E quando ele recebe a palavra do Senhor, ele se levanta. Jonas, no livro, se levanta pelo menos 4 vezes. E eu quero falar sobre essas 4 vezes que ele se levantou aqui nessa noite. Jonas se levanta a primeira vez. Muitas vezes nós estamos prostrados no chão, nós estamos com a cabeça no pó, e nós dizemos que é tão difícil se levantar. Mas Jonas, ele se levanta. Nem sempre se levantar é no sentido positivo. Jonas, ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Jonas, ele se levanta para, de alguma maneira, escapar, fugir das suas responsabilidades, fugir das ordens que o Senhor lhe dá. Mas quando ele se levanta, e ele tenta fugir da presença do Senhor, ele descobre algo poderoso. O Senhor, ele não está presente só no culto de domingo. O Senhor, ele não está presente só em Jerusalém. Se nós saímos do povo de Deus, da Terra Santa, e nós formos para o mundão, o Senhor vai estar presente lá. Se nós dissermos, eu não quero mais, eu desisto, esse é o meu último dia de crente, você não pense que o Senhor vai fugir da sua presença, que a presença do Senhor vai fugir de você. Você fugiu da presença, mas a presença vai com você. A presença do Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E quando nós falamos que Ele é onipresente, nós não estamos dizendo literalmente que Ele está em todo lugar, mas que Ele pode estar em todo lugar. Que o Senhor tem esse poder, que o Senhor tem essa capacidade. E quando Ele está com você, lá no seu trabalho, lá na sua escola, será que nós tomamos as atitudes certas? Será que nós estamos fazendo o que o Senhor deseja que nós fazemos? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos uma ordem clara. Quando Deus falou para Jonas, Ele deu uma ordem clara: vai até a cidade de Nínive. Nínive ficava pelo menos uns 800 quilômetros de Jerusalém. Mas o que ele faz? Ele vai lá em Jope, que era o porto mais próximo. Ele vai lá e pega o navio mais distante que ele podia pegar, para o lugar mais distante. Ele vai na direção oposta. E ele pensa que isso vai livrá-lo da presença do Senhor. Mas a presença o acompanha. E quando a presença do Senhor nos acompanha, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Ele controla cada detalhe. O Senhor, Ele controla cada ação. Cada ação que acontece, o Senhor está no controle. E quando Ele está naquele navio, os homens daquele navio, os marinheiros, eles vão perceber uma tempestade. Uma tempestade está acontecendo no barco. A Bíblia diz que aquela tempestade era tão forte que parecia que o barco ia despedaçar ao meio. Era uma tempestade e um vento tão forte que o Senhor mandou, que parecia que iria despedaçar ao meio. Glórias a Deus. E quando isso acontece, Jonas está onde? Ele está no porão, dormindo. Quando isso acontece, Jonas está no porão em um sono profundo. Ele está ali naquele sono profundo. E quando nós vemos isso, eu penso logo em Efésios 5, 23. Eu penso logo nesse versículo da palavra de Deus: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Glórias a Deus.
Este versículo nada mais é do que um chamado para nós nos despertarmos para a vida e para a luz. Porque a vida e a luz estão juntas. Porque quando nós pensamos em morte, nós pensamos em alguém enterrado debaixo da terra. E se a pessoa está enterrada debaixo da terra, ou se a pedra está tampando o seu túmulo, ela não tem acesso à luz. E se ela não tem acesso à luz, ela está no oculto, ela está dormindo, ela está na sua zona de conforto. Mas quando a luz aparece, ela revela tudo. Quando a luz aparece, ela mostra tudo que tem. Ela mostra tudo que tem de certo, tudo que tem de errado. Quando a luz do Senhor aparece, quando a luz do Senhor te iluminar, não ignore as coisas que estão fora de lugar. Quando você acender a lâmpada do guiamento, do guia do Espírito Santo, quando nós acendemos a lâmpada da vontade do Senhor, não vamos deixar que muitas vezes as nossas inseguranças atrapalhem de nós estarmos no lugar que Deus deseja que nós estejamos. E Deus já sabia que Jonas ia fazer isso. Deus já sabia que Jonas iria fugir. Por isso Ele prepara essa tempestade. A tempestade é uma forma do Senhor, muitas vezes, moldar o vaso. A tempestade é uma forma do Senhor nos moldar por dentro, quando nós passamos por tempestade. E essa tempestade não fica só nisso. O que acontece? Todos aqueles marinheiros começam a enlouquecer. Todos eles começam a falar: nós vamos afundar, nós vamos morrer aqui. E todos eles começam a clamar cada um o seu Deus, porque eles eram uma nação politeísta, eles eram pessoas politeístas, pessoas que tinham mais de um Deus. Todos eles começam a clamar o seu Deus. E eles veem Jonas, aquele homem, no sono profundo, no porão do navio. E eles descem e eles falam: o que você está fazendo dormindo? A minha Bíblia diz: está agarrado no sono? O que você está fazendo? Acorda e vai clamar ao seu Deus. E quem sabe essa tempestade não para. E então nós vemos que depois disso é revelado que Jonas era aquele que tinha causado a tempestade. Eles lançam sortes, que era uma prática muito comum na época. Eles lançam sorte para ver quem era o responsável por aquilo. E quando eles lançam sorte, cai sobre Jonas. E quando eles descobrem que Jonas era o responsável pela tempestade, eles falam: o que foi que você fez? E ele diz, e ele conta tudo: eu fugi da presença do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que fez o mar, o Senhor que comanda essa tempestade. E eu penso que muitas vezes, talvez ele estivesse cochichando um com o outro. Você já ouviu falar do que o Deus desse homem já fez? Tudo que ele já operou na história? Você já ouviu falar da maneira que ele veio com juízo sobre aqueles que o impediram de fazer a sua obra? Você já ouviu falar que Ele é o Deus que fez o céu, a terra e o mar? Você já ouviu falar que Ele é o Deus que faz chover fogo do céu? Você já ouviu falar que Ele é o Deus que criou tudo do nada? Você já ouviu falar que Ele é o Deus que entra com providência e molda todos os detalhes da história, os mínimos detalhes, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, tudo aquilo que está acontecendo nos outros países, tudo está de acordo no plano de Deus. Tudo está de acordo com o plano de Deus. Deus é soberano e nós não podemos fugir da sua presença. E a Bíblia diz que os homens não queriam jogar Jonas. Jonas diz: me joguem, me lancem no mar. Eu sou o responsável por isso, eu preciso pagar. Jonas, a gente vai ver aqui mais para frente que ele é uma pessoa que ele tem um impulso muito curioso. Ele sempre prefere a morte. Jonas, ele sempre prefere a morte a corrigir os seus erros. Jonas, ele sempre prefere morrer. E aqui ele está disposto a morrer, ele está disposto a pagar o preço pelo que ele fez. Ele se levanta pela segunda vez. Ele se levanta para ser entregue. Ele se levanta para aceitar a tempestade. Você já teve algum momento na sua vida, talvez você adolescente, você tenha passado por um momento que você diga assim: esse é o pior momento que eu já vivi na minha vida. Esse momento está me pressionando de todos os lados. Você sente uma pressão vindo de cima, você sente uma pressão vindo de baixo, você sente uma pressão vindo dos lados, e você sente que você está naquele quarto mais apertado que qualquer outro que você já esteve. Você está naquele ambiente mais apertado. Em uma tempestade, muitas vezes, você acha que o seu barco, ou seja, a sua vida, vai despedaçar. E você diz assim, você diz para o Senhor:
eu aceito a tempestade, mas muda o meu cativeiro, muda a minha situação. Nós cremos que o Senhor vai fazer, mas muitas vezes é difícil nós acreditarmos, nos momentos de provação. Nós cremos nas promessas de Deus, mas nos momentos de provação as promessas parecem cada vez mais distantes. É como um horizonte, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais o tempo passa, mais distante é o horizonte. E nós nos aproximamos das promessas de Deus e elas vão se distanciando de nós. Mas o Senhor envia uma providência. O Senhor envia muitas vezes aquilo que nós não esperamos. Ele envia a baleia, Ele envia o peixe. Muitos podem pensar que o peixe foi um juízo para Jonas, foi um julgamento, foi um castigo. Jonas foi castigado pelo peixe, Jonas foi castigado pelo Senhor através do peixe. Mas não, o peixe foi um resgate, o peixe foi um livramento. Deus estava livrando Jonas de se afogar no mar. Quando ele caiu no mar, ele muitas vezes pensou, ele até compõe o Salmo no capítulo 2. Ele muitas vezes pensou assim: agora sim, agora eu vou morrer. Mas o Senhor envia a baleia, e dentro da baleia o Senhor cuida de Jonas. Dentro da baleia o Senhor mantém a vida de Jonas. Ele passa 3 dias e 3 noites prefigurando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe, que ele compõe o salmo: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste minha voz. No abismo, quando a gente está no mais fundo do mar, no mais profundo do mar, quando a gente está no mais profundo do pior momento das nossas vidas, Deus nos ouve. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve o seu louvor. Os salmos eram louvores. Aqui Jonas não tinha muitas vezes uma harpa para tocar, Jonas não tinha um instrumento para tocar enquanto ele compunha esse salmo, mas ele tinha a sua voz. E essa é a terceira vez que Jonas levanta, ele levanta a sua voz ao Senhor. E quando nós estamos em meio à provação, quando nós já passamos, quando nós já nos entregamos à provação, nós já aceitamos que Deus tem algo a fazer em nossas vidas, nós temos que levantar a nossa voz, cantar ou orar. Nós precisamos orar ao Senhor e cantar hinos e louvores, para que Ele ouça o nosso clamor e que Ele entre com a sua poderosa mão, a poderosa mão que está escrito lá em Isaías, a mão forte, aleluias, glória a Deus, que nos tira da provação, que nos tira do fundo, do profundo das nossas provações, que nós mesmos nos colocamos. Glória a Deus, pois me lançaste nas profundezas e no coração dos mares, a corrente de água me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Aqui nós vemos que Jonas, ele não entendeu. A presença do Senhor estava com ele. Ele não estava excluído da presença, muito pelo contrário, a presença do Senhor estava mais forte com ele dentro do ventre da baleia. A presença do Senhor estava segurando ele, como nós seguramos muitas vezes uma criança pequena nos nossos braços. O Senhor estava segurando Jonas, o Senhor estava dando uma segunda chance. Esse é o tema desse livro, o Deus das segundas chances. O tema desse livro é o Deus que nos livra, o Deus que nos salva, o Deus que sempre está disposto a nos proteger, mesmo quando nós falhamos com Ele. É o Deus das segundas chances, e Ele dá uma segunda chance para Nínive também. Glórias a Deus, aleluia. Ele vai dizer: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui ele tem uma revelação profunda, a revelação da conexão entre o céu e a terra. Esse vai ser um dos principais temas na teologia de apóstolo Paulo, lá para frente, a conexão do céu com a terra. Uma família, uma só família, que clama ao Senhor, no céu e na terra. Tudo convergirá ao Senhor, a terra e o céu.
No último dia, todas as coisas vão se juntar, tudo vai se conectar, tudo vai fazer sentido. Por quê? Porque a terra tem um propósito. Nós não estamos aqui na terra sem propósito, porque o Senhor está ouvindo e Ele está vendo tudo o que acontece aqui na terra. E quando nós nos aproximamos dele, nós estamos nos conectando com o céu. Nós estamos com uma conexão. E não é conexão Wi-Fi, que se você se afastar, ela muitas vezes acaba. A conexão do Senhor é uma conexão que ela nunca vai se romper, a menos que você queira. A conexão do Senhor nunca vai se romper com você, a menos que você quebre essa aliança. A menos que você quebre essa aliança, o Senhor vai continuar sendo fiel. O Senhor é fiel e Ele cumpre as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que eu prometi eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Eu acredito que esse versículo, somente a parte B desse versículo, define esse livro inteiro. Ao Senhor pertence a salvação. É o Senhor que traz a salvação. É o Senhor que nos segura. É o Senhor que nos sustém. É o Senhor que nos mantém. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos cura por dentro e por fora. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Santo Deus. Ele é aquele que segura pelas nossas mãos e diz: Filho, eu estou contigo. Ele é o Senhor do livramento, o Senhor da provisão, o Senhor da proteção, o Senhor da providência. Ele é aquele que está conosco mesmo nos momentos em que nós falhamos com Ele. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas para fora. E agora Jonas se levanta pela terceira vez. Ele se levanta poderosamente agora, porque ele vai fazer a vontade de Deus. Agora ele se levanta da maneira que ele devia ter se levantado desde o início, para ir para Nínive. Só que muitas vezes o nosso coração está em Tarsis. Deus quer que nós vamos para Nínive. Deus quer que a gente faça uma obra que parece má aos nossos olhos, que parece ruim, que parece menos aproveitável do que a obra que eu tinha em mente. Não, na minha mente eu pensei que eu seria tal coisa, eu faria tal coisa em determinado lugar, com determinada condição, com determinado, muitas vezes, bens materiais, com determinada vida espiritual. Muitas vezes a nossa vida espiritual está, muitas vezes, no mínimo que ela pode alcançar. Às vezes a gente ora o mínimo que a gente pode orar no dia. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, o mínimo que a gente pode ler. Mas mesmo assim, vai lendo, vai orando, vai aos poucos, vai crescendo. Se hoje você leu um capítulo, amanhã lê 2. Se hoje você orou 5 minutos, amanhã ora 10. E é assim que nós vamos progredindo, rompendo em fé. É assim que nós vamos crescendo de glória em glória, até sermos igreja perfeita, que é quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando Ele voltar, nós seremos perfeitos. Por quê? Porque Ele é perfeito. E quando nós estivermos junto com Ele, abraçados com Ele, ao lado dele no céu, nós seremos perfeitos da maneira que Ele nos quer. Mas aqui na terra nós estamos sujeitos a essas falhas. O que importa é levantarmos-nos para obedecermos e irmos para a Nínive de Deus. Aleluia! E a Nínive passa por um avivamento tremendo. Aquela cidade, o Senhor, Ele se aborrecera com aquela cidade porque aquela cidade era uma cidade violenta. Aquela cidade era uma cidade que na guerra, eles tinham métodos muito violentos, eles eram cruéis, eles não tinham misericórdia com as suas vítimas. Eles faziam muitas vítimas, eles eram sanguinários. E muitos teóricos acreditam que a família de Jonas foi assassinada pelos ninivitas. Muitos teóricos acreditam nisso. Nós não temos essa informação nas Santas Escrituras, mas muitos acreditam que a família de Jonas tinha sido assassinada. Parentes próximos de Jonas tinham sido assassinados pelos ninivitas. E por isso ele não queria pregar a palavra de Deus. Por isso ele não queria que aquelas pessoas viessem ao arrependimento. E aqui nós chegamos a um ponto muito importante. Quando ele prega e eles se arrependem, eles vestem roupas de saco. Eles ordenam um jejum, que não é só um jejum das crianças, não é só um jejum dos adultos, é um jejum dos animais também. Todos os animais iriam jejuar naquela cidade. Todos eles iriam vestir roupa de pano de saco. Todas elas iriam clamar a Deus, erguer um clamor para que o Senhor tivesse misericórdia e não destruísse aquela cidade por inteiro.
Quem está entendendo? Eles levantaram aquele clamor e o avivamento veio. Um avivamento surgiu. Eles se arrependeram. Eles se arrependeram dos seus pecados. E muitos frutos aconteceram mediante isso. Não sabemos se aquela cidade continuou muitas vezes nessa força, se ela continuou muitas vezes nessa força, mas aquela geração foi avivada. E aquela geração vai ser usada como exemplo por Jesus Cristo. Ela vai ser usada como exemplo para Tiro e Sidom, que não tinham aceitado a palavra de Jesus Cristo, mas os ninivitas iriam ser testemunhas contra eles no dia do juízo, porque eles aceitaram, se arrependeram e não foram destruídos, foram salvos porque se arrependeram. Ainda na antiga aliança, isso é muito poderoso. Ainda na antiga aliança eles foram salvos porque se arrependeram e se voltaram ao único Deus, que é o nosso Deus, Yahweh, o nosso Deus, o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Quem pode dizer glórias a Deus? E aqui nós chegamos em um ponto em que nós vemos que Jonas, ele se decepciona muito com Deus. Jonas, ele já foi salvo por Deus, ele já foi alvo da graça de Deus, já foi alvo da misericórdia de Deus, aquela cidade também. Nós podemos pensar, não, agora Jonas tem que dar glórias a Deus, ele tem que dizer aleluia, ele tem que sair falando em línguas estranhas, porque ele recebeu um dos maiores livramentos da história. Ele estava no ventre de um peixe, ele estava no ventre da baleia. Isso é muito incrível. Isso é muitas pessoas acreditam que isso é fantástico, que isso é mitológico, mas nós cremos que isso aconteceu, porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que se Deus quisesse, Jonas podia até engolir o peixe, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Isso não é nada comparado a um Deus que ressuscitou o seu filho, que trouxe mortos de volta à vida. Um Deus que ressuscita, um Deus que trabalha, um Deus que santifica, um Deus que purifica. Esse Deus é todo poderoso. E então aqui nós vimos que Jonas, ele não está satisfeito, ele não se satisfaz com esse avivamento que ele foi usado para trazer. Ele pensa assim, Senhor, ele fala para Deus, Senhor, eu sabia que ia ser assim, eu sabia desde o início, foi por isso que eu não quis, por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor muda de ideia, quando um coração contrito se arrepende, eu sabia que o Senhor iria salvar esse povo sanguinário, esse povo que maltratou os israelitas, o seu povo, esse povo maltratou a gente nas guerras, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. E Deus fala, e você acha que essa sua raiva tem sentido? Você acha que faz sentido essa birra que você está fazendo? Você acha que faz sentido você não querer que essas pessoas sejam salvas? E então, o Senhor, ele vai trazer um ensinamento para Jonas. Jonas, ele não responde ao Senhor. A Bíblia não diz que Jonas responde ao Senhor, se ele diz que tem sentido ou não, se ele diz que ele está certo ou se ele não está. É claro que em seu coração ele sabia que ele estava certo. Por quê? Porque nós humanos somos intransigentes. Nós temos uma opinião, nós colocamos essa opinião nas nossas cabeças e aquilo acabou. Mas o Senhor, ele é o Deus que não muda. Ele é o Deus que permanece imutável. Ele é o Deus que permanece imóvel. Ele é um Deus que tem sentimentos, mas ele só tem sentimentos que ele deseja ter. Ele é um Deus que ele não está limitado aos nossos padrões humanos. E ele vai caminhar para longe, ele vai se deitar. Mais uma vez, Jonas vai se deitar. Jonas, ele parece muito conosco. Em muitos momentos que nós estamos confusos, nós estamos muitas vezes desconcertados com Deus, o que nós vamos fazer é deitar. Deitar e pensar. Mas o nosso pensamento, ele é sempre limitado. Então nós temos que pedir ao Senhor a revelação. Nós temos que pedir ao Senhor a sua palavra para nos guiar. Porque pelos nossos pensamentos, pelos nossos intelectos, nós não podemos vencer na vida, nós não podemos triunfar, nós não podemos descobrir as graças, os tesouros nas regiões celestiais. Por quê? Porque nós somos limitados. E então Jonas, ele vai se deitar. E quando ele se deita, Deus faz crescer uma planta. O Senhor faz crescer uma planta sobre a sua cabeça. E ele se deita sobre debaixo daquela planta, e ele diz,
Isso é muito bom. Ele pensa consigo, isso é muito bom, isso é muito confortável. Muitas vezes, depois de uma aprovação tremenda, depois de dias de aprovação, o Senhor vai e nos dá um aconchego. Se coloque no lugar de Jonas, nesse momento. Pense que foi você que, num momento, está deitado e no outro momento está naquele navio, com aquela tempestade que ele nunca tinha visto antes, estava fora de época, foi uma tempestade fora de época, aquela tempestade que ele foi lançado ao mar, lançaram ele ao mar, e depois ele já se vê no ventre de um peixe, depois ele já faz uma cidade inteira se arrepender, uma cidade que ele odiava, e agora ele está debaixo de uma planta, ele está com um aconchego. Tem vezes que a gente passa por tanta prova, a gente passa por tanta dificuldade, Deus traz uma planta para a gente se deitar, e a gente se apega a essa planta, a gente cria um carinho por aquela planta. Deus ele traz essa planta para Jonas aprender uma lição, mas ele não sabe, ele acha que essa planta muitas vezes é uma bênção de Deus, Deus está perdoando ele, mas muitas vezes Deus traz algo bom, Deus traz uma bênção, Deus traz um bem material, Deus traz uma bênção espiritual para a gente, mas é para nos ensinar uma lição, porque depois ele tira. É o que nós aprendemos no livro de Jó: Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do nosso Senhor. Então Jonas, ele se apega àquela planta, só que o Senhor ele manda vermes para devorar aquela planta, e quando Jonas perde a planta, ele chora, ele mais uma vez reclama ao Senhor, ele fala: eu prefiro morrer do que ficar desse jeito. Por quê? Porque vem um vento, vem o sol está muito quente sobre a sua cabeça, está queimando a sua cabeça. Agora que ele perdeu a planta, o sol está molestando a sua cabeça. Quando nós vemos isso acontecendo nas nossas vidas, nós percebemos que aquela bênção, aquela planta que Deus mandou, não era eterna. Aquilo que Deus mandou para nós era para nos ensinar uma lição, mas quando a gente perde, a gente prefere morrer. Talvez fisicamente, talvez espiritualmente, você hoje esteja nessa situação. Você prefere ser arrancado totalmente dessa situação do que enfrentar o processo. Mas o Senhor está dizendo, isso foi para nos ensinar. Isso foi para ensinar Jonas. Ele fala assim: tem sentido essa raiva que você está sentindo agora também? Ele fala: faz tanto sentido que eu quero até morrer. Eu prefiro morrer do que continuar vivo nessa situação. E ele traz um questionamento muito importante. Ele fala: você tem misericórdia da planta, você se apegou tanto a essa planta, que você não plantou, você não viu crescer. Fui eu que trouxe para você. Você não viu essa planta crescer, ela apareceu do nada, e você tem um apego maior a ela do que ao ser humano que eu criei. Você tem um apego maior a ela do que ao ser humano criado à imagem de Deus. E o livro termina com uma pergunta. Isso é muito interessante, é um livro que termina com uma pergunta para Jonas e para nós. Eu penso que Jonas, quando estava escrevendo esse livro, eu penso que ele estava fazendo o leitor se questionar. Ele estava pensando: eu vou fazer o leitor se questionar da mesma maneira que eu me questionei. A pergunta que Deus me fez foi assim: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Na noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. A pergunta que o Senhor fez. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão daquela grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você acha mais razoável destruir essa cidade? Preste atenção, nós estamos em uma geração que muitas vezes confunde consciência política com verdade do Evangelho. Nós estamos numa geração que confunde consciência política com verdade do Evangelho. Não me interpretem mal, ter consciência política é muito bom, é muito melhor do que se você estivesse fazendo outras coisas no mundo, mas o Evangelho não é política, o Evangelho não é nação, o Evangelho não é essa caixa que nós criamos. O Evangelho ele é muito maior que isso. O Evangelho ele vai além do nosso entendimento, o Evangelho vai além da nossa era. Na nossa era pode haver dois polos, no nosso tempo presente pode haver dois polos, dois extremos, dois lugares, que a direita e a esquerda elas surgiram assim, uns sentavam ao lado do rei e outros sentavam ao lado dos revolucionários.
uns à direita e outros à esquerda, mas a palavra de Deus nos mostra que muitos caem à esquerda, muitos caem à direita, mas nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos na proteção, no centro da proteção do Senhor. Isso significa que nós não podemos tomar partido em questões importantes? Não. Isso significa que nós devemos entender que o Evangelho sempre vai ser mais importante e que as pessoas sempre vão ser pessoas criadas à imagem de Deus, e que não importa se a pessoa é de tal partido, é de tal ideologia, é de tal que ela fez alguma coisa, que essa pessoa se prostituía, que essa pessoa se enchia de drogas, o Senhor vai continuar tendo compaixão e vai erguer e vai fazer dele um servo, muitas vezes como Paulo, que era perseguidor da igreja e agora pregava o Evangelho, trazia revelações que nenhum outro apóstolo trouxe. Ele trazia revelações poderosas do que era o Evangelho e da graça. E nós precisamos tomar partido de que o Senhor é o nosso Deus e que a sua salvação está próxima. E nós devemos pregar para os ninivitas, nós devemos pregar para os cananeus, nós devemos pregar para todos aqueles que quiserem ouvir, porque o apóstolo João vai escrever no primeiro capítulo do seu Evangelho, ele vai dizer: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aleluia! Quem pode dizer glórias a Deus? Glória a Deus. E nós não vemos como Deus vê. O homem não vê como Deus vê. Deus vê o coração, o homem vê a carne. Deus vê os enfeites espirituais que aquela pessoa tem. Ele vê as obras espirituais que aquela pessoa faz. Nós vemos a roupa. Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus, ele vê dentro dos nossos corações. Deus, ele conhece, ele te sonda. Mesmo no ventre do abismo, mesmo no ventre do peixe, mesmo no mar, ele te sonda. Se eu fizesse a minha cama no abismo, ainda o Senhor estaria lá. A presença do Senhor estaria comigo. Por quê? Porque nós aprendemos com este livro de Jonas que não dá para fugir do Senhor. Não dá para fugir da presença de Deus. E aqui eu já estou chegando no final. Aqui eu já estou chegando no final. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus tem para dizer, diga aleluia. E eu já estou chegando no final. Quando nós falamos sobre, em termos da presença de Deus, nós gostamos muito de falar sobre sentir a presença de Deus. É muito bom sentir a presença de Deus. É a melhor sensação que você vai poder ter na sua vida. Só que quando nós falamos de termos de presença de Deus, nós precisamos perceber que a presença de Deus, ela deve ser tida, você deve ter a presença de Deus e você deve perceber a presença de Deus. Vamos para João 4. João no capítulo 4. A mulher samaritana, ela chega para Jesus Cristo. E nós temos ali uma das revelações mais poderosas e um dos versículos mais conhecidos daquele capítulo, que é: aqueles que estiverem em mim adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores que o Senhor busca adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa é uma verdade poderosa. Mas o que me chama a atenção são os versículos posteriores, que ela fala: não, eu sei o que, eu conheço a palavra, eu sei o que quer dizer, eu conheço a palavra, eu sei que o Messias vai vir e vai tirar Israel do cativeiro, vai tirar Israel dessa aprovação que ele está tendo. Eu sei, eu conheço a palavra. Muitas vezes a gente vê pessoas que dizem: não, eu conheço a Bíblia. Às vezes, você que é adolescente, principalmente você que é jovem, você vai encontrar um ateu, uma pessoa descrente. Ela vai dizer assim: não, eu li a Bíblia. Talvez ela diga: eu li a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia inteira 5 vezes, de trás para frente, de frente para trás. Eu era do conjunto de jovens, eu era regente do conjunto de jovens, eu era líder do conjunto de jovens, eu pregava, eu cantava, eu falava do amor de Deus, eu era uma pessoa muito frequente, eu era uma pessoa que fazia tudo que vinha na mão, eu era uma pessoa que muitas vezes doava para a caridade, eu era uma pessoa que muitas vezes fazia boas obras, e eu li a Bíblia muitas vezes, eu conheço esse livro. E ela vai dizer: eu rodopiava, eu girava, eu saltava na presença de Deus. Quando eu sentia a presença de Deus, eu saltava, eu rodopiava de alegria, eu dava risada. Muitas vezes eu caía para trás. Muitas vezes eu fazia até um aviãozinho na igreja. E aí você vai ver que ele vai dizer assim:
mas para mim esse livro é só um pedaço de papel. Agora esse livro não significa nada para mim. Agora tudo que eu aprendi, eu joguei fora. Você vai conhecer pessoas assim. E eu digo, a Bíblia que você leu da maneira errada. Se você pensa assim, você leu a Bíblia da maneira errada. Porque a Bíblia, ela não é outra coisa senão a mensagem de Jesus Cristo. Ela não aponta para nada a não ser Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que venceu e aquele que está à direita de Deus Pai, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que ascendeu aos céus e aquele que vai voltar com poder e grande glória. Quem crê nessa palavra? Quem consegue enxergar Jesus Cristo na palavra de Deus? Quando você estiver lendo a Bíblia, pense em Jesus. Quando você estiver lendo a Bíblia, pense, onde eu consigo ver Jesus nisso? Isso é muito importante. Você que lê a Bíblia cotidianamente e você não consegue entender nada, é importante que você peça ajuda do Espírito Santo. Tenha ajuda de auxílios teológicos, mas que você principalmente olhe para Jesus. Encontre Jesus nas pequenas coisas. Encontre Jesus nos versículos. Encontre Jesus no subtexto. Encontre Jesus na referência. Encontre Jesus na nota do esboço. Encontre Jesus naquelas notas que tem embaixo da Bíblia, nota de rodapé. Encontre Jesus na palavra. Tenha a certeza de que Jesus Cristo virá e que Ele vai voltar e que Ele vai te levar com Ele. Tenha essa certeza. Nós temos que santificar, é verdade. E a santificação é um processo gradual. Ela é um processo que vai de pouco em pouco. E ainda sobre a presença de Deus, eu quero encerrar falando sobre aquela passagem de Lucas 24. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, no versículo 13 a seguir, nós vemos uma passagem que arde o meu coração, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus tinha ressuscitado. O contexto desse livro, desse capítulo, é que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Ele apareceu para as mulheres de Deus. Ele apareceu para elas ressurreto, vivo. Ele apareceu, melhor dizendo, os anjos apareceram ali e disseram que o Senhor Jesus não estava morto, que Ele estava vivo, que Ele tinha ressuscitado. Mas Pedro não acreditou. Pedro foi lá checar, Pedro foi correndo. Ele falou, essas mulheres só podem estar doidas. Mas ele foi lá checar, ele foi correndo e falou, realmente, o Senhor ressuscitou. Ele deu glória a Deus, porque realmente o Senhor ressuscitou. Eu vi com os meus olhos. E mesmo assim, os discípulos do caminho de Emaús não acreditaram. Meus irmãos, nós estamos num culto de domingo, um culto de celebração, um culto com a diligência dos adolescentes, do conjunto de adolescentes, mas é um culto da família. Aqui nós temos muitas famílias. E muitos estudiosos afirmam que os discípulos de Emaús eram uma família. Muitos afirmam que Cleopas, que é o único que é citado naquele capítulo, nessa passagem, ele era esposo da sua mulher Maria, Maria de Cleopas, que estava ali junto com ele naquele caminho, no caminho de Emaús. E quando eles viam naquele caminho, eles vinham andando, eles vinham murmurando, eles vinham discutindo, falando, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Porque a gente só acredita vendo. Tem crente que só acredita vendo. A gente chama de crente Tomé, né? Só acredito vendo. E quando eles chegam em uma determinada parte daquela caminhada, que a caminhada, a Bíblia vai dizer que o caminho de Jerusalém até o vilarejo de Emaús era de 10 quilômetros. Então ali eles caminhando em passos lentos, eles poderiam percorrer um caminho entre 1 hora e 2 horas. E nós vemos que quando eles estão caminhando, uma figura aparece atrás dele. Uma pessoa aparece atrás deles e diz, o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? Por que vocês estão tão tristes? E eles falam, não pode ser. Você não estava em Jerusalém? O senhor não viu? O senhor não viu o que aconteceu? Que nós tínhamos um profeta de Deus, nós tínhamos um homem de Deus, nós achávamos que ele era o Messias, que ele ia nos livrar do cativeiro, que ele ia nos livrar de Roma. Nós achávamos que ele era o Messias. E eles dizem para aquele homem, nós achávamos que ele era o Messias, mas parece que não. E eles dizem assim,
Então, alguns até disseram que ele ressuscitou, alguns até viram, já está no terceiro dia. Vamos ver, vamos descobrir. Aí o que Jesus fala? Vocês estão muito atrasados, vocês estão muito por fora. Jesus fala para eles: vocês estão muito atrasados na lei e nos profetas. Os livros que vocês aprenderam desde a infância, os livros que vocês leram desde a infância já apontavam para mim, já apontavam para o Cristo, que ele tinha que morrer e ressuscitar. E ele vai expondo as escrituras e o coração deles vai ardendo. O coração deles vai ardendo enquanto ele expõe as escrituras. Ele vai mostrando. A Bíblia diz que desde o Gênesis até os profetas, ele vai mostrando tudo ali. Ele vai mostrando, tinha que ser assim, 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 até que chega a noite. Anoitece naquele dia. Anoitece. Eles falam: já está ficando tarde. Eles chegam ao vilarejo e falam: já está ficando tarde. Fica com a gente. Fica conosco, Senhor. Entra aqui, ceia com a gente. Eles convidam ele e ele é constrangido. A Bíblia fala que ele é constrangido para entrar. E quando ele entra, eles vão e partem o pão. Quando eles partem o pão, quando ele abençoa o pão, ele pega o pão. Jesus pega o pão, parte ao meio, abençoa, e eles percebem: eu conheço essa voz. Eu conheço. Os olhos deles se abrem. Lembra Efésios 5, 23? Desperta, tu que dormes. Os olhos deles se abrem. Os olhos deles se abrem para a verdade. Eles percebem a presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos só ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito. Nós queremos só ouvir as escrituras, ouvir pregação. Muitas vezes a gente até exige: não, a pregação tem que ser de um jeito ou de outro. Ela tem que ser assim, assim, assim. O pregador tem que ter essa determinada oratória, essa determinada homilética, ele tem que ter uma boa didática, ele tem que ter uma boa desenvoltura, ele tem que ter uma boa leitura. A gente exige muito da pregação. E a gente não consegue perceber na pregação a presença do Senhor, que é uma presença inevitável. É uma presença que está ali por trás de tudo. A presença do Senhor está por trás dos bastidores. O Senhor está escrevendo a nossa história. E quando nós vemos essa passagem é muito poderosa, porque eles percebem a presença do Senhor. Só quando ele parte o pão, eles percebem a presença do Senhor. E nós precisamos entender que o culto, quando nós viemos para o culto, não é somente para ouvir, para cantar, para ouvir a palavra de Deus, mas é para ter um encontro com Jesus. Nós estamos aqui para ter um encontro com Jesus. Nós participamos da Santa Ceia para ter um encontro com Jesus. Não é somente para lembrar a sua morte, é para ter um encontro com Jesus. Nós estamos aqui num culto de domingo, adorando ao Senhor e ouvindo a palavra, mas é para ter um encontro com Jesus. E eu digo: faça como os discípulos de Emaús. E eu encerro aqui: faça como os discípulos de Emaús. Convide o Senhor para a sua casa. Convide o Senhor quando você estiver saindo. Quando você estiver saindo do templo, convide o Senhor para o seu dia a dia. Eles não continuaram da mesma forma. Eles foram contar, eles foram espalhar. Convide o Senhor para a sua casa. Convide o Senhor, apresenta para Ele: essa aqui é a minha sala de estar, onde nós estamos na Tua presença. Essa aqui é a minha cozinha, onde nós comemos dos Teus manjares, da Tua criação. É onde nós participamos, onde nós abençoamos a comida. Aqui é o quarto, onde nós adentramos em comunhão com o Senhor. É onde a gente conversa com o Senhor. Aqui é o quarto, os nossos aposentos, onde nós temos um encontro com o noivo, onde nós fechamos os olhos e vamos para outra dimensão. Nós participamos do céu. Quando nós fechamos os olhos, o céu se abre para as nossas vidas. Quando nós fechamos os olhos, nós estamos na presença do Senhor. Perceba a presença, não somente em um congresso, não somente em um culto específico, mas perceba a presença em cada detalhe, em cada momento, em cada dia, em cada partícula da matéria que Deus criou. Perceba a presença dele. Ele está te chamando para perto, Ele está te convidando: vem cear comigo. Ele diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o Espírito Santo diz às igrejas: o que o Espírito Santo diz? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Quem pode dizer amém por essa palavra?